A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós vamos estar falando de um assunto bem bacana e eu espero que você seja edificado e também adquira conhecimento da palavra de Deus. Se você desejar, compartilhe este vídeo com seus amigos, comente, isso é muito importante para nós. E também inscreva-se no canal, assim você vai estar sempre recebendo um vídeo novo para a tua edificação e conhecimento das coisas concernentes ao céu. Amém? Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai encontrar alguns termos que são usados dentro da igreja. E às vezes algumas pessoas interpretam mal, fazem mau uso, e aí alguns rejeitam, como tudo nessa vida, né? Mas a igreja ela sofre um ataque constante do inimigo para que o povo de Deus não faça uso, não receba as bênçãos previstas na palavra. E eu quero, nestes dias agora, estar estudando sobre duas palavras com vocês. A palavra unção e manto. Eu sei que já causa estranheza para algumas pessoas quando fala de manto, as pessoas já acham estranho. Quando fala ungido do Senhor, as pessoas já acham estranho, mas é porque não tem conhecimento da palavra do Senhor e o conhecimento que tem é de pessoas fazendo mau uso daquilo que é sagrado. O que é a unção? Muito mais do que derramar o óleo sobre a cabeça de alguém, unção é a habilidade dada por Deus ao crente para que ele possa desenvolver a obra do ministério, né? Para que ele possa servir aos propósitos de Deus. Sem unção não haverá condição de ter um testemunho eficaz, de ter uma obra de acordo com a vontade, com a palavra de Deus. E manto é a cobertura dada por Deus aos seus servos, para que eles não sejam destruídos pelos ataques do inimigo. Então, como você pode perceber, unção e manto são duas coisas de suma importância na vida do homem de Deus. A unção, habilidade para servir, para desenvolver o ministério, e o manto é a cobertura dada pelo Senhor para que o inimigo não o destroce, não acabe com ele. Quando a gente lê Salmos 89, 20, diz assim: achei a Davi, meu servo, com o santo óleo o ungi, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei aos que o odeiam, e a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Neste salmo nós vemos claramente o propósito da unção e do manto do Senhor sobre a vida de alguém. Algumas pessoas, né, como já falamos, não aceitam os termos ungido do Senhor ou a pessoa que carrega o manto, não toca no manto do ungido do Senhor. Isso se dá por falta, não por falta de conhecimento da leitura, mas por falta, principalmente, de revelação. Muitas pessoas leem esse texto e não conseguem compreender, porque não tem revelação dada pelo Espírito sobre unção e sobre manto. Tanto a unção divina como o manto se dão no âmbito espiritual, portanto, foge do intelecto da razão humana. E é importante a gente frisar que a razão humana, ela trabalha contrária à revelação de Deus. Então, hoje nós acreditamos que o conhecimento do bem e do mal, isso seja uma boa coisa. Mas a verdade, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele adquiriu para si algo ruim. Antes o que ele tinha era revelação.
tudo o que acontecia, tudo o que estava por acontecer, tudo era uma revelação divina, ele tinha uma revelação plena das coisas. E hoje não se tem mais a revelação plena. O que se tem é uma interpretação limitada, pois está presa à razão humana. Então, unção, manto, só é possível ter compreensão no âmbito espiritual e também se adquire no âmbito espiritual. Mas eu quero mostrar dentro do âmbito físico para você alguns aspectos da unção. E hoje, principalmente, nós vamos falar sobre o óleo. Olha só o que diz a palavra do Senhor, Êxodo, capítulo 30, versículo 23. Hoje eu estarei usando a tradução da linguagem de hoje. Diz assim, Êxodo 30, 23. Escolha as especiarias mais cheirosas para fazer o azeite sagrado de ungir, seguindo a arte dos perfumistas. Em 3,5 litros de azeite de oliva, misture o seguinte: 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana cheirosa e 6 quilos de cássia, tudo pesado de acordo com a tabela oficial. Como tudo no Antigo Testamento, a unção era uma sombra, era uma amostra, um exemplo do que podemos desfrutar hoje no novo pacto, na nova aliança que foi dada por Jesus Cristo. Deus ele é específico ao dar instruções a Moisés quanto o que seria usado na fabricação do óleo que seria usado para ungir. Ele é específico também quanto à quantidade, os produtos e a quantidade. Tudo tem uma dosagem certa, específica. E eu quero falar contigo sobre esses ingredientes, porque quando você olha para alguém que Deus usa, que você sente a presença de Deus na vida dessa pessoa, muitas vezes você diz, foi ungido, derramaram óleo sobre a cabeça dele, e você imagina que é só aquilo. Mas é muito mais profundo. Olha só, o primeiro ingrediente é a mirra. A mirra tem um aroma muito agradável, principalmente se você tiver a oportunidade de ter nas suas mãos um óleo verdadeiro. Eu tenho inclusive está aqui em cima do meu armário, um óleozinho que eu trouxe de Israel, um óleo de mirra. O cheiro é muito agradável, porém o seu sabor é também muito amargo. Eu diria que é quase insuportável. E a mirra, ela representa sofrimentos, padecimentos, perseguições, quebrantamentos, morte, provas, tribulações. Então, a pessoa que é ungida pelo Senhor, a primeira coisa que ele vai padecer é a mirra. Vai passar por essas circunstâncias tão terríveis. Agora, olha só, tudo o que é amargo na nossa vida faz com que nós exalemos um cheiro agradável. Por quê? Porque faz de nós pessoas experimentadas em dores, em sofrimentos, faz de nós pessoas aptas a enfrentar perseguições por amor a Cristo e a sua igreja. Há um ataque muito grande contra a igreja de Cristo e as pessoas, muitos dizem, eu não vou na igreja porque a igreja sou eu. Isso é uma grande mentira, é um ataque do inimigo contra a igreja de Cristo. Desde o começo, o Senhor Jesus levantou a sua igreja. E você vai encontrar no Novo Testamento que os apóstolos estavam sempre visitando as igrejas, porque nas igrejas é onde se adora ao Senhor, é onde se oferta, onde se cultua, onde se recebe a palavra, onde se recebe os milagres, onde há comunhão, onde o Espírito Santo opera, onde a congregação se reúne. Então, há um ataque contra a igreja.
E a pessoa que está experimentado em dores, ele permanece na igreja, mesmo sofrendo os ataques. A mirra, ela faz de nós pessoas quebrantadas e também sensíveis aos sofrimentos alheios. Uma pessoa que não sofreu, uma pessoa que não passou por perdas, uma pessoa que não tem sofrido com enfermidades, com lutas, com falta de alimento, dificilmente será uma pessoa quebrantada. Normalmente a pessoa que não passou por grandes dificuldades, não passou pela unção da mirra, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que pensa que por si só ela é capaz, ela acredita que ela vive o que ela está vivendo por fruto do que ela é, do seu esforço. Mas a pessoa que passou por grandes lutas, por grandes privações, passou pela unção da mirra, ele é uma pessoa quebrantada e que consegue chorar com os que choram, consegue estar quebrantado juntamente com as pessoas que estão sofrendo ao seu lado. É uma pessoa que exala o bom cheiro de Cristo. O segundo ingrediente que eu quero falar contigo é a canela. A canela é obtida a partir da casca da parte interna de várias espécies do gênero Cinnamomum. Ela representa firmeza e estabilidade. Estes dois elementos, eles aplicam-se ao caráter cristão e são fundamentais para operar na unção. Firmeza e estabilidade. A firmeza interna do cristão se conquista na leitura da palavra de Deus. Então veja, as lutas, quando nós estamos falando de mirra, é algo que vem sobre a tua vida. O Senhor vai permitir você passar. Agora, a canela, ela representa a firmeza e a estabilidade e é algo que você vai colocar na tua vida, que é a leitura da palavra. Quando você tem conhecimento da palavra, você é firme no teu caminhar. E porque você é firme no teu caminhar, a unção de Deus pode fluir através de você. Porque quando você vai liberar uma palavra profética, quando você vai liberar uma cura, você tem conhecimento, você tem fundamento bíblico que te mantém centrado, longe do orgulho, longe das brincadeiras com as coisas de Deus, te mantém sendo uma pessoa sóbria, em compreensão que as coisas de Deus são extremamente sérias. E isso só se dá para aquela pessoa que lê a palavra de Deus. Então, quando você vê uma pessoa que se diz servo de Deus, mas que o tempo todo está fazendo brincadeira com as coisas de Deus, ou que a sua vida não condiz com uma pessoa que se diz homem de Deus, pode ter certeza, essa pessoa não tem canela na sua unção. Quando nós falamos de estabilidade, a pessoa que é estável é a pessoa que tem vida de oração. Uma pessoa que não tem vida de oração, um dia ela está lá em cima, está falando até língua, pula, salta e entrega a profecia, outro dia está morrendo, está desviado, está aprontando. E, infelizmente, existem até pastores que um dia estão na igreja pregando e no outro dia estão fazendo um monte de coisa errada, dando um mau exemplo para o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque alguém os consagrou fora de tempo. Alguém não teve prudência ao impor as mãos sobre essa pessoa. Agora, a pessoa que tem vida de oração, ele vai ser estável, ele vai ser constante. A sua vida tem sim altos e baixos, mas são pequenas as variações. Ele procura andar sempre numa linha. E isso acontece porque ele ora, porque ele busca a presença do Senhor. Confirmando isso que nós estamos falando sobre a canela, sobre estar firme na unção e ter estabilidade, olha o que diz Salmo 51, 10. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem retires de mim teu Santo Espírito.
Veja que quem faz esta oração é o homem de quem Deus diz, ungi a Davi. É de quem Deus diz assim, com ele estará o meu manto, eu vou proteger, vou guardar, o meu braço estará com ele. Uma pessoa inabalável é uma pessoa que ora e que pede que o Senhor esteja com ele e que não retire o seu Espírito Santo de dentro dele. Somente com leitura da palavra e vida de oração seremos firmes e inabaláveis contra os ataques do inimigo e contra as intempéries desta vida. Porque a nossa vida, meu irmão, a gente não sabe o que vai acontecer daqui uma hora, não sabe o que vai acontecer amanhã, na próxima semana. E o homem de Deus, aquele que está caminhando para o céu, precisa ter essa compreensão, estar firme e inabalável. Aconteça o que acontecer, firmado na rocha que é Cristo. E só é possível através da leitura da palavra, conhecimento e oração, intimidade com Deus. O terceiro elemento que eu quero falar contigo, que o Senhor deu ordem a Moisés, é franzir ou cálamo. O cálamo é uma cana preta avermelhada que tem cheiro de gengibre. É um cheiro agradável também, mas é um cheiro um pouquinho mais forte. E isto, ele se associa ao Espírito Santo e à autoridade divina, dando a entender que a unção de Deus flui em nós quando nós trabalhamos sob autoridade. Quando não nos sujeitamos à autoridade delegada por Deus sobre a nossa vida, estamos indo de encontro ao princípio maligno, ao princípio de Satanás. Ele era o querubim ungido, ou seja, o querubim capacitado para cuidar da terra. Mas ele rejeitou a autoridade sobre a sua vida. E no caso de Satanás, ele tinha uma autoridade direta sobre a sua vida. Autoridade de Deus. Mas nós, na grande maioria, eu acredito que 100% dos homens, sempre teremos alguém sobre a nossa vida. E nós precisamos compreender que se não caminharmos debaixo de autoridade, sendo obediente à autoridade delegada, a nossa unção não fluirá como deve ser fluída e a nossa unção, ela deixa de vir do Pai das Luzes e passa a ser uma ação maligna, quando nós não trabalhamos sobre a autoridade, porque estará faltando o cálamo na nossa unção. Olha o que diz Ezequiel 28:14, só confirmando o que estamos falando. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A iniquidade de Satanás foi querer sair de debaixo da autoridade de Deus. Quando você quer sair de debaixo da autoridade delegada por Deus, estarás operando debaixo do princípio maligno. Muitas pessoas me procuram quando chegam na nossa igreja e dizem: pastor, eu quero estar debaixo da tua autoridade. E eu fico me perguntando se aquela pessoa verdadeiramente sabe o que está falando. E no decorrer dos meses, ou de 1 ano, 2 anos no máximo, eu percebo que aquela pessoa não sabe nada sobre a autoridade delegada e sobre o que é estar debaixo de autoridade. Quando a pessoa vem e diz assim: quero estar debaixo da sua cobertura espiritual, ele está dizendo: quero estar debaixo da tua autoridade. Mas passa 1 ano, a pessoa desaparece da igreja, não vem mais. Ou vem e diz assim: pastor, meu tempo terminou aqui e eu estou indo para outro lugar. E a pessoa diz que estava debaixo da autoridade. E aí vai para outra igreja,
ou acha outro pastor e diz: pastor, eu quero estar debaixo da sua autoridade agora. Mas quando ela decide, ela acha que pode sair de debaixo da autoridade. Então essa pessoa está perdida, totalmente perdida. Estar debaixo da autoridade delegada é quando você realmente reconhece que aquela pessoa é a autoridade de Deus sobre a tua vida. Então, antes de você falar para alguém, chegar para qualquer pessoa que você acabou de conhecer, você vai num culto, achou maravilhoso aquele culto, achou lindo a presença de Deus, já vai lá, olha, quero estar debaixo da sua autoridade. Mas depois discorda de alguma coisa e aí você pega e vai embora. Você estará operando no princípio maligno, está saindo de debaixo de autoridade pela tua vontade. Você não pode sair de debaixo de autoridade pela tua vontade própria. Ah não, mas foi Deus que me falou. Se Deus te fala tão diretamente, então por que você precisa de autoridade sobre a tua vida? Se você já tem um canal aberto direto com Deus. Claro que isso aqui é uma ironia, porque não existe. Deus, ele sempre trabalha colocando alguém sobre a tua vida. Ai, pastor, então eu não posso sair de lugar nenhum. Não pode. Não pode. Quando você se submeter a uma autoridade, você só deve sair dali. Realmente, se Deus falar. E se Deus falar, meu querido, esse falar tem que ser de verdade. As pessoas, a grande maioria, toma muito livianamente esse tema. Ai, Deus me falou, meu tempo acabou, estou indo para cá, estou indo para lá. Mas a verdade não é que Deus falou, é porque não foi dada uma oportunidade para pregar, não foi dada uma oportunidade no ministério que a pessoa esperava que deveria ter, ou porque se desentendeu com alguém. E aí, Deus me falou, Deus não te falou nada. Você é inconstante, você é instável, fica provado nessas tuas atitudes que você não ora, que você não lê a Bíblia, que a tua oração é aquela oração de almoço. Obrigado, Senhor, por esse alimento. Você não tem relacionamento com Deus, não tem conhecimento da palavra de Deus. Uma pessoa que carrega a unção de Deus tem cálamo, ou seja, tem alguém sobre a sua vida. Quando ele vai visitar outros ministérios, ele vai comunicar a autoridade, porque quando você está dentro de uma casa, você não sai da sua casa e diz, vou para qualquer lugar, você não respeita teu pai e tua mãe, não funciona assim. Você não visita outros ministérios sem comunicar o teu pastor. Você não vai pregar em outras igrejas, cantar em outras igrejas, sem a autorização prévia daquele que é autoridade sobre a tua vida. Veja só que interessante, meu querido. Há pessoas, cantores, que não têm pastor. São cantores itinerantes, pregadores itinerantes. Pregam aqui, cantam ali, se você perguntar qual é a sua congregação, não tem pastor, e ainda bate no peito como se fosse bonito dizer, eu não tenho placa. Na verdade, é um rebelde que não está debaixo de autoridade. O final é trágico. Por isso que você encontra inúmeros cantores e pregadores que começam bem e terminam trágico, porque não estavam debaixo de autoridade. Se você tem a capacidade de decidir o dia que você sai da igreja e vai para outra, então você está totalmente inseguro. Então não existe um pastor sobre a tua vida. Você está à mercê dos teus pensamentos e do teu coração, que a Bíblia diz que é enganoso. Olha só o que diz Atos capítulo 9, versículo 5, a seguir diz assim. E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Saulo, que significa grande, tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco. E a primeira coisa que o Senhor faz é mudar o nome dele. Se você ler esse texto, você vai perceber que o Senhor muda o nome dele de Saulo, que significa grande, para Paulo, que significa pequeno. Saulo era grande aos olhos humanos. Tudo o que ele fazia
era extraordinário, mas para desenvolver a obra de Deus, primeira coisa, o Senhor teve que mudar o pensamento dele, o interior dele, e mudou o seu nome. Você é pequeno. Então você precisa reconhecer que você é pequeno. Para fluir na unção de Deus, para ter o manto de Cristo, você precisa reconhecer que você é pequeno. E Paulo tem um encontro com o Senhor e diz: Senhor, o que queres que eu faça? O Senhor poderia ter dito para ele, mas o Senhor não passa por cima das suas próprias regras. O Senhor diz: não, eu não vou dizer nada para você. Você vai entrar e alguém vai te falar. E Deus escolhe um discípulo chamado Ananias, uma pessoa que não era importante, uma pessoa que era pequena, para dizer para Paulo o que ele precisava fazer. Isso significa, irmãos, que sempre tem alguém sobre você. Até o apóstolo Paulo, o Senhor colocou Ananias para explicar para ele o que ele tinha que fazer. Esta é a primeira lição que nós devemos ter desse texto aqui, do Cálamo. Somos pequenos para desenvolver a obra do Senhor. Somos incapazes. Que o Senhor mude o nosso pensamento para que a gente reconheça que sem o cálamo na nossa vida não haverá de jeito nenhum a unção de Deus. Toda pessoa arrogante, toda pessoa que não tem autoridade sobre a sua vida ou que faz de conta que tem, porque a grande maioria faz de conta que tem autoridade na sua vida, mas quando resolve, por qualquer motivo que acha justo aos seus pensamentos, dá as costas para aquele que ele dizia que era autoridade e vai embora. Desse tipo de gente, você não pode esperar bênção. Tudo que vier dessa pessoa está contaminado e trará maldição sobre a tua vida. Eu quero aqui, antes de passar para o próximo elemento, dar um testemunho para você. Eu trabalhei com uma autoridade espiritual, meu pastor. Durante 6 anos eu caminhei com ele. E durante todo esse tempo que eu caminhei, inúmeros outros pastores, evangelistas, pessoas que tinham chamado para a obra, não suportaram a dureza do nosso pastor. Porque o nosso pastor era um homem que quando você chegava perto dele, você sentia a unção de Deus, sentia a alegria do Espírito Santo. Era maravilhoso estar com ele. Mas a sua personalidade era muito dura. Então as pessoas que se submetiam à sua autoridade não se submetiam de verdade. E em poucos meses, talvez 1 ano, desistiam e Deus me mandou para outro lugar. Não, não era que Deus tinha mandado para outro lugar. É que essas pessoas não entendem o que é autoridade delegada. E resumindo essa história, nenhum deles está desenvolvendo um trabalho excelente na obra do Senhor, porque não se submeteram à autoridade. Estão, como diz o ditado, de galho em galho. Um dia está numa igreja, outro dia está na outra, outro dia está na outra, e chega numa igreja, é consagrado a presbítero, daqui a pouco já não está mais naquela autoridade e vai para outra. É uma coisa doida. Pessoas perdidas, porque não tem a unção de Deus que nós estamos aprendendo aqui. Então, grava isso no teu coração. Seja você abençoado por essa palavra, tome posse dessa palavra. E a última que eu quero falar contigo hoje é a cássia, que é o último elemento do óleo para ungir. A cássia é um arbusto de flores amarelas, de agradável aroma, cujas folhas elas se secam, você deve secar e pulverizar para preparar o azeite da unção. Então, o nome deriva de uma raiz hebraica que significa dobrar, humilhar, fazer reverência. Então, pelo mesmo motivo aqui que nós acabamos de ler, a cássia representa oração, louvor e adoração. Agora preste atenção, aqui a cássia não é algo que você busca, a cássia ele é um sinal para você que todos os elementos anteriores já estão acontecendo na tua vida. A pessoa ungida por Deus, ela sente o desejo de orar e adorar a Deus. Então, o perfume da acácia
é esse desejo de orar, de adorar ao Senhor, desejo de cantar louvores, sabe, vem aquele desejo profundo de você entrar no teu quarto, dobrar o joelho, começar a clamar, buscar a presença do Senhor, não vê a hora de chegar na igreja para adorar a Deus. Isso aqui é o último elemento que está sendo derramado sobre a tua vida, é um sinal para você. Amém? Então, no âmbito espiritual, a unção significa que o Espírito Santo repousou sobre o indivíduo. E isso vai resultar em sinais sobrenaturais. Então, meu querido, hoje eu falei contigo sobre a unção. E no próximo vídeo, se Deus quiser, eu quero falar contigo sobre o manto ou sobre o óleo da unção. Vamos ver como o Senhor nos dirige. Espero que você tenha gostado, que você tenha sido edificado. E se você tiver dúvida sobre isso que nós falamos hoje, escreva nos comentários. Se você discorda, escreva também nos comentários, mas não esquece de dar uma base bíblica, porque só palavras até papagaio fala. Então, faça aí com carinho, com amor, para que a gente cresça em conhecimento. Eu gostaria que você, que é meu amigo, você que gosta desses estudos que a gente está fazendo, que você se inscrevesse no nosso canal, que você compartilhasse com os teus amigos, desse um glória aí, um aleluia e curtisse aí o nosso canal. Te agradeço e que a bênção do Senhor, a mão poderosa do Pai esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, no nome de Jesus Cristo.